Muito bem, estamos de volta aqui direto dos estúdios da Rádio Voz Livre, da Voz Livre TV. Hoje retomando um papo com gigantes aqui dentro do Bom Dia Cidade. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Voz Livre e da Voz Livre TV, meu amigo, meu companheiro, Robert Prim. A gente vai falar sobre um assunto que tomou conta dos últimos dias aqui dentro de São Ludgero, falando sobre esses perfis de fofoca. Há muito tempo já esses perfis de fofoca têm sido uma febre aqui na nossa região, mas principalmente nos últimos meses, eles deram uma... Como é que é a palavra chique agora? Uma escalada. Deram uma escalada violenta, e aí a gente percebeu que nos últimos meses esses perfis de fofoca acabaram virando terra sem lei e tem de tudo. E aí, vou contar uma curiosidade para vocês. Na semana passada eu estava aqui no estúdio e recebi umas informações sobre algumas pessoas que foram atingidas por esses perfis de fofoca. E eu sentei nesta mesa aqui e fui gravar um vídeo falando sobre isso. Só que quando eu olhei no vídeo, Robert, eu tava feio pra cacete. Barba alterada, cabelo alterado. Eu disse, vou deixar pra amanhã. Vou cortar meu cabelo, fazer a barba. E no que eu entro no meu Instagram, está lá Robert Prim falando praticamente o que eu queria falar. Eu disse, não, me representa, né? Feio pra cacete também. É feio pra cacete também. Mas daí eu conversei com o Robert e pedi pro Robert, vamos fazer um bate-papo sobre isso, e o Robert topou. Só que o Robert, que é macaco velho, né, veio, mas trouxe um reforço de peso para falar aqui com a gente. E bota peso nisso. O Robert trouxe aqui para nossa bancada também o Carlos Mestre. Ele é advogado especialista em direito digital. Carlos, seja bem-vindo primeiro. Obrigado. Deixa as visitas primeiro, né, claro, Robert? Isso aí. Seja bem-vindo aqui aos estúdios. Muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando, poder estar aqui brigando, né? Combatendo esse absurdo que está acontecendo nas redes sociais. Hoje isso é um reflexo, né? Da falta de informação, é o reflexo da briga pelo poder, é o reflexo da impunidade muitas vezes, ou acham que existe impunidade. Esse é o grande ponto, acham, né? E eu tô aqui para poder auxiliar, para deixar de repente algo mais claro com relação a esse ponto, né? E estamos aqui de coração aberto para poder, enfim, orientar o que for preciso, né? Deixar claro também, né, os riscos e como chegar, né? Não de uma forma muito técnica, é uma forma muito ampla, para que todos possam entender um pouco, né? Porque, querendo ou não, é uma questão muito técnica muitas vezes, né? Que até o próprio judiciário tem muita dificuldade de entender um pouco. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos nessa, vamos fazer um excelente programa. Lembrando que aqui o esquema é microfones abertos, todo mundo fala, a gente vai bater um papo aqui, não é uma entrevista, não precisa nem levantar a mão para falar. Então tá bom. Robert, tu é da casa, seja bem-vindo. Sempre, né? Bom dia, Cristiano, bom dia, Carlos, todos os amigos aí, ouvintes da Voz Livre. Não tinha vindo aqui ainda, depois da mudança, né? Não recebi o convite, chique, né? Eu estava esperando o convite, não, brincadeiras à parte, mas é sempre bom estar aqui conversando com vocês hoje sobre um assunto totalmente diferente, né, do que costumeiramente a gente vem falar, mas que é algo que me motivou a fazer aquele vídeo, pois é algo que estava machucando, sabe? Tava vendo tantas pessoas sendo difamadas, tantas empresas sendo difamadas e, ao mesmo tempo, tantas pessoas do meu ciclo de vivência seguindo esses perfis, que eu comecei a pensar, não é possível que essas pessoas não estão vendo o mal que elas estão causando. E muitas das vezes, e depois que eu fiz aquele vídeo, e foi muito comentado, as pessoas mandando, verdade, concordo contigo e tal, e muitas pessoas falaram, verdade, vou deixar de seguir. Porque às vezes tu tá seguindo e quando tu não é vítima, tu acaba que tu não sente o que tá passando. Exatamente. Né? E naquela semana aconteceu algumas coisas com conhecidos nossos, né, que, cara,
deixou a pessoa extremamente mal, deixou a pessoa muito para baixo, que eu disse, cara, não é possível que isso vai ficar assim, né? E aquilo me tocou e, cara, vou fazer um vídeo, né? E foi bem legal porque chegou aqui, né? Tu já estava produzindo uma matéria sobre, fizesse uma matéria fantástica, já te parabenizo, né, por essa matéria. E quando veio o convite eu disse, pô, que legal, cara, mas eu vou levar um cara que entende tudo e mais um pouco desse assunto, para que também chegue esse recado a essas pessoas, que às vezes eu não sei se são profissionais ou não, ou se não tem noção do mal que estão fazendo, do que estão fazendo, mas que chegue até eles o que pode acontecer com essas pessoas. Exato, né? é esse alerta que a gente tem que fazer. Exato. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, vamos bater um papo aí sobre esse assunto. O Robert já esteve aqui várias vezes, empresário, companheiro de Rotary, mas muita gente não sabe, o Robert tem uma pegada também no direito, o Robert é formado em direito, tem OAB, é advogado, mas como ele disse, estou meio enferrujado. É enferrujado, né? Assim, eu que nem digo, eu sou um advogado pagador de anuidade, porque não advogo faz anos, só pago anuidade. Tem prerrogativa, né? Tomara que nem precise usar. Mas acaba que eu acabo não atuando, né? Porque a gente tem outros negócios, então não consegui conciliar. E o direito é muito isso, assim, ó, é estudo, atualização, né? Tu tens que estar em constante atualização. E quando não adianta tu querer fazer tudo, né? Que tu vai deixar de fazer alguma coisa bem feita, né? Então eu disse, Cristiano, eu vou, mas tem que levar um cara que entende do assunto, que está por dentro, que tem conhecimento, que tem capacidade para agregar no teu conteúdo, né, cara? E eu trouxe o Carlos aí, que vai ver, um cara é fera. Senhores, eu já vou com os dois pés no peito já. Dale. Primeiro, essas pessoas que criam esses perfis, pode ser que eles entraram na modinha, porque viram que existe muito engajamento nessas questões. Modinha. Mas eu pergunto para vocês, são pessoas extremamente irresponsáveis ou ignorantes que não sabem os poderes que a lei tem? Os dois. Carlos, Eu acho que são os dois, né? Acho que são irresponsáveis porque você está degrinindo, tá manchando a imagem de um terceiro, né? Tá ajudando a pulverizar a desinformação, algo que não é verdade. Isso é muito combatido, principalmente no direito eleitoral. Isso você traz, então, essa impunidade para dentro do privado, do dia a dia das pessoas, né? Elas acham que a internet é terra sem lei. Isso é um absurdo. Não é terra sem lei, gente. Não existe. O que existe é nível de capacidade técnica para você se esconder mais ou se esconder menos. Dependendo do nível que você vai, da amplitude que você vai, tecnicamente, você tem ferramentas e você tem mecanismos para você chegar numa determinada pessoa ou autoria, né? Claro, existem procedimentos, né? Vamos ser muito claros, né? Vamos fazer aqui dois comparativos. Eu vou fazer um comparativo muito grande, sempre um paralelo entre o eleitoral e o privado. O eleitoral, em se tratando de poder, e a gente sabe quando a gente fala de poder, não tem preço, né? Então, você tem robôs que disparam mensagens, você tem... isso não é um lado ou outro, não. Isso são todos. Tá? Isso são todos. Assim. É um mecanismo, né? Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos, exatamente. Né? Hoje é muito falado no meio do Big Data, né? Que o dado é o novo petróleo, então o dado você manipula, na internet você sabe os gostos, você sabe as tendências. Então, é muito comum. Então, na questão eleitoral, por exemplo, que é algo mais profissional, as operações, muitas vezes, elas não são realizadas nem do Brasil. Ou se são, existem formas de você simular que você está fora do Brasil. Trazendo isso para uma realidade um pouco mais simples, né, que é o famoso fofoqueiro, achando que a internet é algo que você se esconde atrás de um perfil, está enganado.
Está enganado, porque existem mecanismos de busca. Claro, existem alguns requisitos que precisam ser atendidos. Hoje, por exemplo, para você pegar hoje para você buscar uma prova digital, existem procedimentos para não tornar aquela prova nula. Né? Como é que você vai pedir para o judiciário, por exemplo, intervir numa determinada situação se você não trouxe a informação correta? Como é que aquela informação que você trouxe é legítima? Então começa por aí. Então, trazendo então para o dia a dia, se o cidadão acha que o que ele está fazendo está trazendo bem para a cidade, né? Como nós já ouvimos, sim, que eu achei extremamente ignorante. Desculpa esfarrapada. Né? Desculpa esfarrapada. Que bem é esse, né? Tá enganado. Eu apaguei o perfil, ninguém vai me achar. Eu acho que você vai ter um problema, meu amigo. Calma, jovem. Calma, jovem. Né? Calma, porque hoje já existe legislação com relação a isso. O Marco Civil da Internet, ele regula muito bem essas questões. Então ali existem alguns parâmetros muito claros de como proceder, por exemplo, para você requerer dados e quebrar um determinado sigilo, sendo o sigilo de conexão, enfim, dados que são, dependendo dos dados, são obrigatórios os provedores, tanto de conexão quanto de aplicação, né? Resguardarem, né? Então, de conexão que leva a internet, o provedor é obrigado a guardar por 1 ano os dados de conexão. Então, se você se conectou hoje, ou no teu celular, ou na tua internet, ou no Wi-Fi de algum lugar, e não adianta você ir uma digital, né, Carlos? E não adianta você ir pro cafezinho, não, tá? Não adianta você ir pro cafezinho, não, porque tem um detalhe nisso tudo, né? Ok, eu tô lá na Lan House, né? Que hoje em dia não existe mais Lan House, mas se eu tô lá num café, mas existem as câmeras que te filmam naquele dia, naquele horário, naquele momento que você esteve lá naquele local. Então é muito fácil de você rastrear também. Né? Então, existem procedimentos, existem regras. Né? E hoje, a tipicidade, né? Isto é, o Código Civil, o Código Penal, né? O ECA. Né? Nós tivemos um fato muito grave na cidade envolvendo uma menor. Sim. Né? Isso já envolve Ministério Público, isso já envolve um outro nível, né? Então, e o pessoal acha que é terra sem lei. Então, meu amigo, se tu gosta de fazer fofoquinha, se você gosta de brincar de esconde-esconde, não faz isso. É muito fácil achar, é muito tranquilo achar. Né? E tem um detalhe também que as pessoas não se atêm a isso, que se você, como usuário de uma rede social, você republicar aquela determinada informação, você também é responsável por aquilo, você também está cometendo o mesmo crime. Então eu posso entrar com uma ação contra quem cometeu o crime, por sua vez quem compartilhou. Não só no Instagram, né? Não só no Instagram. Tirou um print, compartilhou no WhatsApp, mandou em grupos, mandou provando. Isso, exatamente. Mas existem procedimentos, né? Então, existem procedimentos. Então, se quiser adentrar também na questão um pouco lá na frente, uma outra oportunidade, a gente conversar um pouco mais sobre questão de coleta de prova digital, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas rede social, WhatsApp, site, blog, qualquer meio informático de comunicação, qualquer uma rede ponto a ponto que dê para rastrear. Um abraço. Agora o mestre, eu vou te sacanear, vou te chamar de mestre, porque a gente vai ser cancelado, e tu ainda vai ser cancelado porque o cara quis dar uma de gostoso. Você viu, mestre é pior que isso aí é bullying desde pequeno, né? É sobrenome mesmo, né? Então já viu, né? O Robert, o mestre estava falando ali e traz uma questão bem importante, essa questão das big techs, essa questão da bolha do algoritmo, porque como tu falou na tua introdução, chama muita atenção como as pessoas estão enganjadas com isso e estão consumindo esse tipo de material. A gente gosta de fofoca há muito tempo. Não deve ser do tempo de vocês, eu acho que o mestre tem, porque essa barbinha grisalha aí, ele acaba entregando ele. Ainda bem que ele não falou do cabelo. Mas vou lembrar lá de Saramandaia. Qual era um dos maiores personagens de Saramandaia? Era a Dona Fifi, a fofoqueira. Então a gente gosta da fofoca.
Mas esses perfis, eles levaram isso a eles fizeram uma escalada tão grande que beira a irresponsabilidade, e muita gente se divertindo com aquilo, usando aquilo para diversão. Como o Robert disse, talvez porque não é com ele, talvez porque ele não se identifique com aquilo ali, mas é muita gente, cara. Mas daí vem essa questão da bolha, né? Essa questão o Instagram percebeu que tu gostou, vai te entregar isso a dar com o pé, né, Robert? Exatamente. Então isso acaba se tornando algo incontrolável, né? Então, aqui para exemplificar isso dentro da minha casa, né? Um dia a minha esposa disse, olha esse perfil aqui de fofoca e tal. Ela disse, daí eu falei para ela no dia, a mesma coisa que eu falei no vídeo, olha, tu tá rindo agora, mas porque não acontece com a gente. E faz um mês, mais ou menos, que aconteceu com a nossa empresa. Né? E daí ela veio falar comigo, né? Eu disse, ó, tá vendo? Né? Então, assim, aquilo quando atinge a gente, ela atinge de uma forma muito grande. E ela acabou recebendo, nem vendo no perfil, ela acabou recebendo de pessoas que printaram e enviaram para ela. Exatamente. Né? Então, assim, imagina o alcance que isso chega. E a velocidade, né? A gente se assusta hoje muito com a velocidade, como a informação chega em determinado ponto, o alcance e a abrangência dela é impressionante. E o problema, mesmo que tu vá, apagou depois de 2, 3 horas, mas o estrago que já causou naquele período, né? Você falou vamos entrar na política. Eu gosto muito de uma frase. O Volney aqui usou algumas vezes, o Ibo usou algumas vezes, mas a frase, o autor da frase é o Jorge, o filho do Conde Reis, o Bornhausen, o Jorge Bornhausen, que lançou essa frase, o tal do travesseiro de penas, que você rasga um travesseiro de penas e joga pro alto, você consegue juntar aquelas penas de novo, mas isso demora pra cacete. Ele falava isso quando ele era falando das mentiras na política, né? E é isso, cara. Não adianta tu meter ali aquele textinho pra brincar e depois tirar. Aquilo vai se espalhar de um jeito que tu não toma, principalmente na velocidade da internet. E perpetua. Exatamente. Pegando um gancho, desculpe já te atravessando aqui, mas aproveitando a oportunidade, sem sombra de dúvida, eu tive a oportunidade de advogar para um determinado candidato que foi ao governo, né, em eleições passadas, que um ato cometido numa campanha, num período, refletiu numa campanha para prefeito, refletiu nas campanhas Imagina. Entendeu? Então, infelizmente, para você ver como algo que já estava resolvido, né? Acabou aparecendo em outros momentos. Mas isso já não foi há 4 anos atrás, foi. Mas na internet, hoje você guarda um arquivinho. Requenta, né? O aborto da ex-mulher do Lula tá com ele até hoje. Lembra lá do Collor, lá que trouxe a mulher que tinha abortado no Lula? Ele perdeu a eleição por causa daquilo. Depois foi descobrido, não tinha nada a ver com aquilo lá. Dentro da política, eu sou um exemplo disso. Vou trazer para vocês um fato que aconteceu comigo em 2008. Trabalhava em Joinville, tinha um jornal em Joinville. E nós recebemos um artigo de um leitor, falando, era período eleitoral. Vou até citar o nome do candidato. O deputado suplente Darcy de Matos era candidato a prefeito em Joinville. E aí esse leitor mandou um artigo para nós falando sobre Darcy de Matos. Não citou o nome do Darcy de Matos, falou apenas essa coisa que é usada muito hoje nesses perfis de fofoca, que o determinado candidato, e fez uma comparação, uma analogia do Darcy de Matos com um porco suíno mesmo. Texto grande, mas era de um leitor. Eu peguei, publiquei o texto do cidadão só na internet, só no site do jornal. Beleza, tudo certo. Claro que o Darcy de Matos, pelo contexto, que a gente vai falar sobre isso, pelo contexto que ele identificou que era ele naquele texto, entrou com processo. A gente foi tranquilo. Não tem como, a gente não citou o nome do cara. Não dá para dizer que é ele.
Ganhou em primeira instância. Não, mas no TJ a gente reverte. Ganhou em segunda instância. Não, lá em cima a gente reverte. Ganhou. Eu tive que pagar 50 pau por Darcy de Matos. O texto não era meu. Não citava o nome do Darcy de Matos, mas ele conseguiu provar para os juízes, para os desembargadores e para os ministros que dava para identificar que era ele. Morri com 50 conto, cara. Isso lá em 2008. Então comprova que o compartilhamento você é responsável também pelo compartilhamento da informação. Aí esse detalhe, o autor não foi processado. Não, ele foi identificado. Foi identificado. Mas ele não foi processado. Nós, como veículo... mas aí Aí o juiz deu como nós éramos o responsável. Então você vê, isso nós estamos falando de 2008. Nós estamos falando que não tinha nem Instagram ainda naquela época, né? Mas desde lá já há essa punição e mesmo não trabalhando com anonimato, texto apócrifo, dá para descobrir. Mesmo porque a Constituição veda o anonimato, né? Então, e aí se a gente for entrar na questão da liberdade de expressão mesmo, aí nós vamos fazer mais uns 10 programas, né? Podemos pedir marmita aqui. Aí podemos pedir, né? Então é uma discussão realmente muito ampla, né? Nós tivemos uma conversa, né, o Robertinho, de uns 10 minutinhos de vir para cá? Sim. Nós fomos longe, né? Em 10 minutos, né? Quando a gente vem discutindo trazendo a modernidade, né, para o dia a dia, né? Então, então isso é importante, né? Isso é um fato, é um case, né, que aconteceu. Isso em 2008, essa questão da informação ainda não é tanto pulverizada no sentido do judiciário estar mais preparado ou não, mas querendo ou não, você foi responsável por aquilo que você não publicou, mas republicou, você compartilhou a informação. Isso acontece hoje nas redes sociais, né? Então, cuidado, cuidado. Você que gosta, né? E a melhor de tudo é o seguinte, né? Eu sou obrigado a falar porque é até engraçado, né? Eu falo porque isso acontece na minha família. Se é a minha família, depois eu me viro, né? E é engraçado que, assim, né? Essa polarização é uma desgraça, né? E eu já ouvi de pessoas da minha família dizendo que o Facebook é petista. Com toda certeza, Mark Zuckerberg, entendeu? Porque é impressionante, porque eu tô sempre de castigo 30 dias e eu não consigo republicar as coisas. A gente explica, né? Existe algoritmo assim. Então tu imagina a quantidade de bits e bytes que voltam de informação, dado de conexão, se vai ter lá uma pessoa para cada usuário vendo o que você fala. Né? A gente comentou, o Robert falando no vídeo dele, eu também trouxe abordando essa questão no jornal, é a questão justamente do contexto, né? Ainda mais numa cidade pequena. Você tem um texto lá de 200 caracteres e você ainda está curioso para saber de quem está falando, você soma 1 mais 1, não tem como não dar 2. Você acaba identificando, principalmente numa cidade pequena, né, Robert? Exato. Você acaba identificando a pessoa, não tem jeito, cara. E daí, pronto, identificou, manchou a imagem da pessoa, vai compartilhar, vai falar com os outros. A fofoca vira conteúdo. Esse é o grande problema, né? Eu acho que assim, a gente está, embora são coisas que já acontecem há um bom tempo, sim, num período histórico, se a gente for levar, nós estamos engatinhando ainda, né? Então eu acredito que cada vez mais nós vamos dificultar isso, né? O judiciário, as pessoas vão dificultar. A gente veio conversando muito sobre isso, que esses assuntos de mídia acabou virando fla-flu político, sim, né? E acaba que prejudica a discussão do que realmente importa, né? Mas eu acho que cada vez mais nós vamos ter mecanismos para coibir isso, para diminuir isso, para punir essas pessoas, né? Eu acredito que a gente está aprendendo a vivenciar isso, né? Nós estamos nesse... Provavelmente a geração da minha filha, dos teus filhos, já vai ser um pouco mais diferente, né? Já vão entender muito aquilo, porque imagina hoje, por exemplo, tu abre aqui o Facebook, tá lá o seu Madruga tocando
gaita e o Chaves tocando violão. Para muita gente, artificial, né? aquilo é verdade. Olha ali, é perfeito. Nós tivemos um caso aqui de um rapaz que veio aqui, estava conversando ali com a gente no cafezinho, e ele acreditava piamente que o Cristiano Ronaldo afirmou, não, mas eu vi na internet que o Cristiano Ronaldo afirmou que o sonho dele era terminar a carreira jogando pela Taipa. Eu juro pra vocês. Mas eu vi o vídeo. O cara dizia, teimava, e procurando o vídeo pra mostrar pra gente. Gente. Não, mas tu vê aqui, né? Numa coisa boba, uma besteira. Mas quantas coisas sérias que passam isso aí. Né? Aí, por exemplo, o meu pai, que tem 78 anos. O meu pai, quando nasceu, não tinha nem energia elétrica. Hoje ele, né, está aqui no celular. Então, assim, como que vai... ainda é uma novidade, querendo ou não. Mas novo. Mas, né? gente, vocês concordam comigo que é o grande trunfo hoje das pessoas mais intencionadas? É a ignorância das pessoas? Sim, sem sombra de dúvida. E até a inocência das pessoas. Inocência. Né? As tiazinhas do WhatsApp foram criadas pela inocência. Sim. E a minha avó, que Deus a tenha, né? A dona Lourdes, ela... Mas ela fala, meu filho, mas eu vi isso na internet. Né? Então, quer dizer, então para ela era verdade. Assim, eu não chamava minha avó de vó, né? Chamava ela de Lourdes. Não sei porquê também. Porque, segundo ela, quando eu era pequeno, eu falei que eu não ia chamar ela de vó porque é coisa de velho. Olha só. Né? Eu chamava ela pelo nome, né? Então, o que acontece? Para ela, né? Nem era maldade, mas é o meio, né? O meio, o meio que ela cresceu, que ela nasceu, né? Então, hoje em dia, com o emprego da inteligência artificial, principalmente, então já aproveitando e engatando um pouco nisso aí, nós tínhamos um receio muito grande na eleição passada que ia ser uma explosão, né? Tanto que eu participo de alguns grupos de treinamento, principalmente no período pré-eleitoral, que eu, na verdade, já comuniquei que eu não vou mais fazer porque é muito estressante, né? Mas a gente nunca sabe o futuro, mas eu não estou a fim de fazer mais, porque... Até chegar perto da campanha, né? Até chegar perto da campanha. Aí, desde 2002, desde 2002 eu digo que não vou mais trabalhar em campanha. E aí o que acontece? Na eleição passada, a nossa maior preocupação das pessoas envolvidas, mais tecnicamente nessa questão da tecnologia, sim, o emprego da tecnologia na área política, claro, sempre com o objetivo de combater a desinformação, né? É essa questão da inteligência artificial. Né? No início, lá na pré-campanha, tiveram alguns movimentos, existem algumas regulamentações das resoluções do TSE com relação a isso, mas não foi muito aplicado, o judiciário não entendeu muito bem, a justiça eleitoral, né? Então, eu acredito que para as próximas eleições essa questão vai vir bem forte, né? Como está vindo, a gente vê o nosso dia a dia. Eu concordo contigo, eu trabalho com marketing político também, e era uma grande aposta que a gente tinha, né, nas últimas eleições, principalmente depois que veio esse regramento do TSE, muita gente vai ser caçada por conta da inteligência artificial. Vai. A gente pensava isso, não houve. Mas ainda foi muito leve, mas para as próximas, muito leve, com porque certeza. a resolução ela é leve, né? A questão da inteligência artificial disso só tem que tirar ou refazer o disclaimerzinho, porque quando você utiliza algum a deepfake, alguma ferramenta de inteligência artificial, mesmo para você botar uma paisagem de fundo, mesmo para você deixar o cara menos feio, pular de paraquedas e bum, e ficar grandão, entendeu? Você tem que fazer o quê? O manga usa muito, né? O manga lá em São Paulo. Então, o engraçado aí você tem que botar o quê? Dizendo que aquele vídeo foi desenvolvido por IA e a ferramenta. Ponto. Né? Então, tiveram alguns vídeos que foram publicados sem informação, que é diferente hoje, por exemplo, do patrocinado, né? Que hoje, se você patrocina, tem uma regra para patrocinar. Sim. Senão você leva multa, a multa é alta, né? Por mensagem, né? Por R$5.000 por infração cometida por falta de informação no patrocinado. Né? Sim. E a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Só que é engraçado que quando a gente estava fazendo os estudos sobre isso, tem algumas características assim que a gente
começa a observar, e é claro que isso com o avanço da tecnologia ela vai sumindo. Por exemplo, dedo, né? Eu cansei de ver imagem, né? Fiz aqui uma montagem aqui com uma pessoa com 6 dedos numa mão. Não que não tenha, mas não é comum, né? Dedo virado para cima, letra, cabelo, então certas coisas a inteligência artificial à época não conseguia ainda processar de uma forma com qualidade. Hoje é um pouco diferente. Esses dias o Walter está aqui nos assessorando aqui, nós entramos nesse debate referente às 2 guerras que estão acontecendo agora, que é Israel e a Palestina ali, e Rússia e a Ucrânia. A gente vê aquelas imagens dos bombardeios, aquela coisa toda. E o Walter, cara, não dá para identificar o que é inteligência artificial, o que é real. A gente não sabe no que vai acreditar ali, porque a inteligência artificial hoje está numa perfeição, cara, que não dá para tu... Tem os sinais, o Walter é expert em sinais, ele olha, esse dedo aqui tá meio estranho, essa árvore aqui tá meio torta. É assim que a gente analisa, mas isso com lupa, né, cara? No en passant ali na dedada, passou batido, é real, cara. E principalmente o que eu percebo muito é que quando o assunto daquele vídeo lhe interessa e você concorda, você não quer nem saber se é verdade ou mentira. Só compartilha. Exatamente. Agora tu imagina uma informação, uma fake, uma mentira, uma fofoca, num vídeo, porque eu vi o vídeo sendo pulverizado no WhatsApp, lá no interior do Cafundó de Ruda, lá no sertão do Nordeste, ou no interior de São Ludgero, ou no Mato Grosso, ou em qualquer lugar do Brasil. Eu vou trazer aqui para nós, para ver os efeitos disso. Você falou da menina ali, quando citou a ECA ali, a Dayana nos autorizou a falar sobre o assunto. Rapaz, ao ponto, uma fofoca irresponsável que fez uma mãe, uma vereadora, mas primeiro mãe, ter que ir às redes sociais justificar que a sua filha adolescente não estava grávida, e mais, teve que sujeitar a menina a fazer um exame de gravidez para provar que não estava grávida. Numa cidade pequena, o que essa menina está passando na escola hoje? Será que esse responsável lembrou disso, pensou nisso? Sabe, para mim, não sei se foi para ti, mas para mim foi a gota d'água, foi a minha revolta, sabe? Foi a última gota do balde. É revoltante, é absurdo. Isso, na minha opinião, eu me solidarizo, né, a família, né, eu me propus, né, eu me coloquei à disposição no que for preciso para poder ajudar, porque esse tipo de ato, eu nem vou dizer ato falho ou irresponsável, mas sujo, né? Ou pode ser por fofoca, ou coleguinha, ou questão política, mas dá para chegar. Né? Mas aí que tá. E no nível, e desculpa, aproveitando, e no nível da discussão com relação a esse ponto, tecnicamente, claro, na minha opinião, isso já passa da esfera do privado, porque, querendo ou não, como envolve menor, a gente tem um Ministério Público de uma forma incondicional atuando nesse caso, né? Eu acredito que, e se tem uma instituição hoje no Brasil que é muito bem preparada, é o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Eles têm algumas coordenadorias internas de apoio aos promotores que são extremamente técnicos. Isso vai desde a cartografia, recursos hídricos, as questões ambientais, a parte tecnológica, CyberGaeco. Os caras são muito bons. Então, meu amigo, é bom tu arrumar as malas e se mandar, porque vão chegar em você, vão bater na tua casa vai porta. cair. Carlos, eu vou te dizer que o Carlos o escritório dele é em Florianópolis, está vindo para São Lugero agora, tu vai botar aqueles móveis chiques lá no teu escritório lá, só com essa galera aí, cara, porque tem muita gente, cara, muita gente. Tu não tem noção do que eu recebi aqui, coisas absurdas. Vamos citar outro exemplo. O cara me chega lá, provavelmente, vou usar aqui supostamente, provavelmente foi demitido, ou então não recebeu uma folga que queria, meteu lá que tem um frigorífico de São Lugero que vende carne estragada.
Pronto. E jogou a ali... merda no ventilador, assim, ó, pum. E aquilo ali viralizou de um jeito, né? E aí, Isso é absurdo. E qual frigorífico ali daí? não teve contexto. Foi uma frase pequena, não teve contexto. Generalizou, piorou, cara, porque daí todos os frigoríficos de São Lugero pensaram, pô, tá falando de nós? Né? A população dizendo, qual frigorífico? Ah, garanto que foi o fulano de tal. Exato. Olha a proporção que você E chega. olha a responsabilidade, né? Qual vai ser o impacto financeiro de uma empresa dessa? Sim. Uma empresa dessa, né? Aí a gente entra naquela discussão, né? Quantas famílias uma empresa dessa sustenta? Quanto de imposto Gera, né? gera para o município, para o estado? Quantos empregos diretos e indiretos são gerados? Então, é uma irresponsabilidade. E isso, na minha opinião, tem que ser tratado e tem que ser um mau contato, tem que ser cortado na raiz. Tem que achar e tem que punir. E nesse momento, gente, o judiciário tem que ter a mão pesada. E aí que eu acho que está uma grande falha também, né? Porque isso já é uma opinião particular minha. Para mim, o grande motivo do judiciário hoje estar sobrecarregado é devido à mão leve do judiciário. Porque se você condena, que nem nos Estados Unidos, uma ação de dano moral contra uma operadora, por exemplo, em 200, 300, 400 mil reais, isso no final do ano, no cálculo, na linha final da DRE dela vai pesar muito. Mas o que é 3 mil reais hoje para uma operadora de telefonia? Ela ganha muito dinheiro. Eu boto lá um servicinho lá que você nem contratou de 10 reais por mês, bota aí 400 mil usuários pagando isso, imagina. Eu te pago 3 mil com juro e correção. É só pegar o rombo do INSS, né? Que era 10 pila cada um. Olha onde é que chegou, 6 bilhões. Exatamente. E aproveitando esse embalo, que eu acho que é agora que ele deixou o gancho, né? Bora. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise num processo de um vizinho meu aqui de São Lugero, um querido. Ele pediu, doutor, dá uma olhada aqui para mim nesse processo. Essa olhadinha, né? Uma olhadinha. Essa olhadinha, putz, mas tudo bem, né? Eu não sei dizer não, né? Pessoa querida, a gente tem que ajudar, né? Eu sou muito disso também. Fui dar uma olhadinha. E o contrato assinado era um contrato o quê? Eletrônico. Olha só. Aí eu falei pra ele, cara, tu já teve em Pinhalzinho alguma vez na vida? Eu cheguei pra ele assim. Senhor doutor, você tá maluco? Ainda não, mas que o senhor já teve em Pinhalzinho. Eu nunca tive lá, mal passei de Lages e não sei o quê. Eu disse, então, esse contrato aqui foi assinado lá em Pinhalzinho. Por quê? Porque tecnicamente ficou rastros nesse contrato eletrônico que, teoricamente, dizem que foi de questão. Então, com uma fraude eletrônica, com rastros que deixaram no próprio contrato, tem que ser combatido nesse ponto com relação ao advogado. E aí vem a questão da preparação do profissional para isso. Né? Então, são casos e casos, né? Pode ser um caso isolado ou não, mas o modus operandi de você ter uma escala desse tamanho é você operar dessa forma. Né? Então, tudo de forma eletrônica. Então, cuidado, né, gente? Cuidado, todo cuidado é pouco. Né? Mas, senhores, tratando dos perfis de fofoca, o doutor Carlos, quem é o principal culpado ou se dá para ratear essa culpa? A pessoa ignorante, entre aspas. Quando a gente fala ignorante, é a pessoa que não sabe mesmo, tá? É a pessoa sem conhecimento, explicando aqui para os nossos ouvintes. A pessoa ignorante que postou aquela barbaridade lá, só para sacanear alguém, ou e também o perfil que publicou, ou o perfil tem mais culpa, como no caso a justiça decidiu que eu era culpado pelo porco que o cara escreveu. Então vamos lá. Na realidade, o que acontece? Aí vai entrar na discussão hoje da responsabilidade da aplicação, podemos dizer assim, né, do provedor de conteúdo, tecnicamente, né, no juridiquês, mas vamos lá, da responsabilidade da rede social com relação a isso. Né? Hoje o Marco Civil da Internet regula bem essa questão. Né? A responsabilidade, que inclusive até foi matéria de discussão do STF agora há pouco tempo, né, na qual eles então entenderam, né, que é de matar esse entendimento, né, de que os provedores eles são responsáveis por aquilo de informação que circula lá dentro. Então, na minha opinião técnica, eu coloco a culpa
em quem iniciou e quem postou a informação. O provedor, a empresa, ela está lá porque o produto dela, o que é uma rede social? Você usa a rede social da forma que você quiser, da forma como você bem entende. Quando você compra um carro, você pode andar de forma responsável ou irresponsável, com cinto sem cinto, criança na frente ou criança atrás, né? Você usa da forma que você quer. A consequência é você que vai pagar. Ok. Agora, imputar a rede social a uma responsabilidade que não é dela, em contrapartida, por isso que eu digo que a gente também não pode, né, passar a mão só na cabeça. Qual o grande problema hoje das redes sociais? Eu acho que vale a pena uma reflexão. Quantos bilhões, eu estou falando na casa de bilhões, qual o faturamento hoje, por exemplo, de uma Meta, que é a dona do WhatsApp, do Instagram, Facebook, a gente não consegue nem imaginar, né? Como que ela ganha dinheiro? Todo mundo sabe, ou melhor, desculpa, quem trabalha sabe que existe lá a biblioteca de anúncios. Sim. Né? Então, se você quer ver quanto que uma determinada pessoa, um perfil patrocinou, vai lá, faz uma pesquisa simples, você tem uma ideia. Né? Tanto que é um dos itens que eu monitoro no período eleitoral, que é a biblioteca de anúncios. Porque depois eu vou bater com a informação da prestação de contas. Da prestação de contas, claro. A gente tem que ver, se ele gastou 100 mil, tem que ter 100 mil prestado lá. Senão, opa, temos indício caixa 2 aqui. Mas, entrando nesse ponto aí. Eles ganham muito dinheiro com patrocinado de informação fake. Com informação mentirosa, com desinformação, tecnicamente falando. Sim. Então, é claro, existe um jogo de interesse muito grande aí. Né? Então, para eles, para que eu vou mexer nisso, se na última eleição eu faturei 200 milhões de reais? E é uma realidade. É milhão, gente. É bilhão de dólares o faturamento de um negócio desse. Sim. E agora? Entendeu? Então, você entende que existem dois pesos e duas medidas? Só para trazer para os nossos ouvintes, eu também tive uma fase como a sua, que abortei também, de criador de conteúdo. E eu fui fazer uma mentoria, inclusive com um cara aqui de Criciúma. E nessa mentoria ele estava falando sobre a questão do patrocínio, né? E ele estufava o peito para dizer que ele gastava com as redes sociais 2,5 milhões por mês, só em patrocínio. A meta dele era chegar a 5 milhões por mês, porque esses 2,5 milhões já estava dando 6 milhões para ele. Entende? Então é muito dinheiro que o patrocínio envolve muito dinheiro. A gente não consegue nem mensurar isso, nós meros mortais. Isso é verdade. Quando a gente tá na questão do tráfego, né? O tráfego pago, tecnicamente falando, né? Na tua área, né? Hoje, entrando um pouco para a questão, desviando um pouquinho do assunto, mas para você ver como é amplo a questão do direito digital, né? A questão, por exemplo, quando você vai lançar um infoproduto, né? Existem algumas formas de lançamento que você diz, tem que gastar no mínimo 3 mil reais por mês para poder lançar um produto de 100 reais, entendeu? Então, gente, isso na política, que você tem um batalhão de robô, um batalhão de procedimento, de processos para você burlar dispositivos de segurança, é extremamente normal. Né? Você quer participar de grupos dos municípios? Eu sei porque eu monitoro. Né? No período eleitoral eu estava em diversos grupos da cidade, entrando o número da Nigéria, entrando o número dos Estados Unidos. E a gente sabe, né? Só que assim, nós técnicos sabemos, né? Os profissionais de marketing sabem que aquele cara lá vai fazer alguma coisa. Dito e feito. Então entrou, a gente vai lá, coleta a prova digital, já guarda e deixa guardadinho. Uma hora vai escorregar. Entendeu? Nessa casa dos perfis de fofoca, nós temos 3 atores. Nós temos a pessoa que enviou a fofoca, nós temos o perfil que publicou a fofoca e nós temos a rede social que chancelou aquela fofoca. Os 3 são culpados num possível processo? Tem solidariedade aí? Tem solidariedade. Eu acho que a solidariedade do provedor, da aplicação, se não há um pronto atendimento, dependendo do caso, então de repente precisa ter
É engraçado que no Brasil tudo é uma questão de legislação, né? O bom senso está fora. Não, completamente. Tem que ter uma lei para poder dizer que o teu filho não pode levar celular pro colégio. Né? Esses dias aqui. É um absurdo. Né? Para mim, criança não tem que ter acesso à tela. Ponto. Criança não tem que ter acesso a celular. É muito mais prático, né? Mas, enfim. Então, para mim, é uma questão solidária a partir do momento que o provedor ele não dê pronto ou ele não te abre uma possibilidade ou um canal para você dizer, poder, de uma forma extrajudicial, você poder se defender, né? Só que em contrapartida não há interesse dele também, né, com relação a isso. Então, precisa haver uma regulamentação com relação a esse ponto, no meu entendimento. Qual foi o outro ponto mesmo que você falou? Aí o perfil. O perfil. O perfil que publicou. Esse não precisa nem falar nada. Né? E o fofoqueiro, a pessoa que mandou a não, esse também merece, né? Esse também merece mandar um boleto para ele também, né? Eu acho que esse aí também tem que ser responsabilizado também, né? Então, eu acho que são os dois, né? O fofoqueiro, quem publicou, e solidariamente, se não houver nenhum tipo de meio de como estancar a sangria daquela informação, também tem que ser responsabilizado também. Mas precisa de regulamentação para isso, né? E aí a gente entra naquela discussão da regulamentação das redes sociais, né? E tem que ser, né, Robert? Senão fica muito cômodo, né? Vamos botar aqui, eu e tu brigamos, jamais, porque tu é grande pra cacete, eu sou muito pequeno. Mas vamos supor. Mas é o maior tombo, né? E é corintiano, né? É frequentador. Vai, Corinthians. Aí a gente briga, aí eu vou me vingar do Robert, eu vou lá pra um perfilzinho desse de fofoca, digo que a mulher do Robert tá traindo ele e passa. Digo que eu fiquei sabendo que um prédio do Robert tá para cair e passa. Como é que tu vai, como é que tu vai fazer isso? Sair dessa? Essa difamação, né, que foi assim o que mais me deixou chateado, e até no dia que eu fiz o vídeo eu não sabia desse caso ainda da Dayana. Também solidariedade aí à família, né? Mas assim, a gente tinha recém voltado de viagem e eu vi o estado de um casal de amigo nosso que foram vítimas disso aí, cara, e eu disse, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. E eu acho que assim, eu vim, quando tu me convidou, e eu fiz o vídeo para atingir aqueles meus seguidores. Quando tu me convidou, eu pensei assim, bom, eu vou lá para tentar expandir um pouco mais essa informação para que as pessoas não consumam aquilo. Exatamente, né? Exatamente. E também para que os criadores, tomara que chegue nele esse vídeo, né? Escute o que o Carlos está dizendo aqui, está avisando, né? Conselho, né? Sim. Então, assim, vamos parar com isso, porque é a troco de nada, né? É a troco de, sei lá, de simples fofoca. Pura birra mesmo. E isso acaba afetando famílias, afetando entidades, né? Nós já tivemos casos com Rotary de fofocas de coisa de Rotary, que só faz bem para a sociedade, que só... Então é uma coisa que sim, não tem limites, né? E eu acho que tudo que é sem limite, chega um momento que o limite vem e ele vem pesado, né? Então, também como eu disse no vídeo, a internet não é terra sem lei. Está aqui o Dr. Carlos falando sobre isso. Então, assim, toma cuidado que vai chegar até vocês, né? Quem está criando esse conteúdo, quem está repassando, quem está com cuidado, que agora as atenções estão voltadas para isso, né? E tomara que isso se espalhe para nossa região, porque São Ludgero parece que caiu os perfis, ou eles tiraram, não sei. Não, caíram. Eu recebi informação e sei quem conseguiu derrubar. Maravilha. Tomara que não volte nunca mais. E na nossa região também, né? Então, eu espero sinceramente que toque as pessoas, né? Porque, como eu disse no vídeo, é muito engraçadinho enquanto não é com você. Exatamente. E a gente não sabe, faltou um psicólogo aqui para tá conversando com a gente. A gente não, essas pessoas, esses irresponsáveis, eles não sabem o estado mental da pessoa que está sendo atingida. Exatamente. Vamos trazer um caso mais famoso, mais recente, aquela menina que foi acusada no ano passado, ano retrasado, de ter acabado com o casamento do Whindersson Nunes. A menina se matou.
É isso aí. A menina se matou porque foram pra cima dela por conta de uma fofoca. E a menina foi. É o tal do choque. Aliás, eu acho que esse choque é que acabou isso, contagiando toda essa galera, vendo que as pessoas, os donos lá tinham bastante engajamento, começaram a trazer essas bostas pra cá. É isso aí. É isso aí. Ninguém pensa na consequência, né? Exato. Acha que tá fazendo um bem, né? Tu faz uma brincadeira com um casal, como disse o Robert, tu vai saber se esse cara tá bem psicologicamente. Tu vai saber se esse cara não tem uma arma lá guardada embaixo do travesseiro e mata a mulher do cara sem a mulher tá... Mesmo que tenha culpa, mas que... Sabe? Exatamente. Mas na maioria das vezes não tem culpa, cara. Exatamente. Isso é um absurdo. Então tem que combater. É uma escalada... Tem que combater... A estrutura de investigação hoje está, no meu entendimento, né, a questão técnica hoje Santa Catarina está muito bem preparada para isso também. São muito bons. Existem hoje estruturas próprias, né, de você conseguir então buscar esses criminosos, vamos chamar de criminosos, né, gente? Sim. Vamos chamar de criminosos. Então, assim, vamos botar um pouco de consciência, responsabilidade, senso, aquela desculpinha esfarrapada, que é uma vergonha, dizendo que é pelo bem da cidade. Sim. Ou então eu não cito nomes. Então vai lá, mostra a tua cara, diz que você diz quem você é. E você sempre coloca então os dois lados da balança. Você faz um apontamento, ou alguém faz, você traz a outra parte então para discutir, para mostrar que realmente, olha, foi falado isso. Então aí você mostra de transparente, não se esconda atrás do anonimato. Era isso que eu queria que o senhor alertasse, o doutor, porque a gente está falando aqui só da vara civil, mas tem muito crime no meio dessas irresponsabilidades. Calúnia, difamação. Isso é crime, isso dá cadeia. Isso você tá. É a primeira coisa, né? Isso é a primeira coisa. Pelo menos pintar um muro de escola vai. Entendeu? Né? Exatamente. Você tem. E tem a reparação civil, né? Sim. Tem a reparação civil. E você tem crimes mais graves aí, né? Você tem aí a questão da automutilação, né? Envolvendo crianças, por isso a discussão de tela para criança ou não. Eu já tive casos, por exemplo, do pai pegar o tablet do filho de 7 anos, vai ver o que tem lá de filme de gravação. Tá, mas o que está acontecendo aqui num determinado grupo, de um jogo? O que está acontecendo aqui? Se tu vê a imagem, é chocante. Uma criança de 7 anos que está acordada às 10 horas da noite fazendo o quê? 10 horas da noite a criança dormindo. Meus filhos lá em casa, 7h30, 8 horas, estão dormindo, já faz tempo. Entendeu? Então, isso é um tipo de crime que precisa ser monitorado. Aí nós fomos um pouco mais a fundo, nós chegamos então no administrador do grupo, um grupo que só tinha criança, o administrador era adulto. O administrador do grupo adulto, e aí nós conseguimos apertar, conseguimos chegar no cara. E aí a mãe do cara dizendo que ele tem problema mental. Mas quem garante que lá atrás é um homem, é uma mulher, é uma outra criança? Sim. Não dá. Então isso foi para as autoridades responsáveis e que vão tomar as devidas medidas. E o que o senhor tem a dizer às pessoas que acham que estão salvas por conta do anonimato, por conta Não faz isso. De estarem só... Não faz isso. Se quer fazer algo, quer construir algo realmente pro bem, pela cidade, então mostra a tua cara. Mostra quem você é. Não se esconda. Porque a partir do momento que você se esconde, você passa a ser alvo de fofocas, de mentiras. Ou alvo não, você pode ser um grande transmissor, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Eu vou um pouquinho a mais, doutor. Como eu falei, a gente vai ser cancelado, tá tudo certo. Tá tudo eu bem. Vou um pouquinho a mais. Eu vejo que a pessoa, mesmo aquelas pessoas que vão denunciar, entre aspas, problemas em relação à administração municipal, por exemplo, elas estão mal intencionadas, porque hoje em dia,
qualquer prefeitura, e a nossa trabalha muito bem, tem as suas ouvidorias. Então, aquela denúncia, aquela suposta denúncia que ela está fazendo no perfil de fofoca, ela poderia muito bem fazer na ouvidoria e receber um retorno muito melhor do que simplesmente jogar a merda no ventilador. Exatamente isso que você falou é extremamente importante deixar claro, né? A questão pública é obrigatório você então implementar o setor de ouvidoria, né? Trabalhei 2 anos como diretor de tecnologia da Assembleia Legislativa, mais 10 anos como diretor de Estatística e Cartografia do Estado, sempre trabalhando com geotecnologia, com dados, e sempre vinha algumas questões, alguns pontos da ouvidoria. Por quê? Porque é o canal correto para isso. Exato. As empresas que se preocupam com a responsabilidade dos seus processos internos têm seus códigos de ética e têm seus canais de denúncia dentro do compliance, que é um dos pilares. Né? Então, vão para os meios normais. Ou tudo bem, se não tem, chega lá, Robert, porra. Olha o que está acontecendo. Eu aluguei uma casa lá contigo e tem uma rachadura ali. Pô, será que podia falar lá com o proprietário? Sim, pra tu dar um jeito lá pra gente? Pô, é muito mais fácil, muito mais bonito, né? Do que chegar para dizer, pá, aconteceu isso. Cara, mas será que essa pessoa quer resolução? É por isso que eu digo que é capaz de ser mal intencionado. É mal intencionado porque ele nem aparece, porque se ele quisesse fama, ele ia mostrar a cara dele para poder ganhar um troquinho, Faz né? sentido, é bem isso, é prejudicar alguém. Então, né? é prejudicar. Se você está no anonimato, é prejudicar. E vocês repararam que a gente vai virar, vai mexer, vai enrolar, e você começa a analisar esses perfis de fofoca, você vai perceber que cada um tem um direcionamento político, que é a situação e oposição ali se brigando. Vocês já repararam isso? Principalmente nesses perfis aqui da nossa região. Normalmente um elogia a administração e o outro ataca. E aí mudou a gestão agora, tanto em Brasil Norte como em Orleans como aqui, os perfis viraram. E é isso, que estava atacando, agora está elogiando. Acaba caindo na política também. Olha, o que eu posso te falar sobre isso? É complicado. Mas Vamos assim. lá. Tá, vai. Só pra poder eu achei que tu ia fugir, então. Não vai fugir. Não, muito pelo contrário. Caso prático. Vocês querem ver? Quer ver o que você falou? Exatamente o que acontece no dia a dia hoje da área política? Faz uma análise num período de um determinado governo. Jornalista A, B, C, D. Qual o repasse feito? E no governo anterior e no anterior. E começa uma simples planilha, gente. Ele está no portal da transparência. Sim. Se tu digitar o nome do cidadão lá, o CPF dele, que é muito fácil hoje de descobrir CPF, você consegue saber qual é a empresa do cara, quais são as empresas que recebem. Então é impressionante. É impressionante a oscilação quando um lado, a situação A, aquele perfil, ele fatura mais, porque existem mais repasses. E quando tá a situação B, aquele cara lá cai e o outro aumenta. Sim, exatamente. Pequenas coisas, cara, sabe? Aqui em São Lugero, até a pessoa que criou esse perfil aqui em São Lugero, que já foi derrubado, ela não tinha noção nenhuma, ela era completamente inexperiente, ela entrou num barco furado, porque ela não tinha nem a capacidade de tentar acobertar o personagem. Ela foi derrubada. A mensagem que saiu lá, tipo anônima, a vereadora que virou secretária do município fez isso. Como é que vai ser anônimo? Não deu o nome, mas uma cidade como São Lugero, uma secretária, uma vereadora virou secretária, somou 1 mais 1, deu 2, pô. É isso aí. Né? Isso, às vezes o contexto diz, que seja 2 ou 3. Mas né? Tu já bota 3 no mesmo balaio. É complicado, muito complicado. Às vezes falam, né? A funcionária da empresa X fez a coisa. Pô, daí todas aquelas funcionárias estão. Quem será a funcionária? Exatamente. É como a semana passada estava lá a questão de. Estava se discutindo no perfil a questão da contratação, de terceirizar aqui alguns serviços aqui em São Lugero. Então, primeira aba falando sobre isso, segunda aba falando sobre isso, terceira aba falando sobre isso, na quarta aba vem. Mas como confiar no prefeito que traiu a mulher? Não deram o nome do prefeito, mas no contexto tu pega que era o Paulinho, pô. Inclusive,
Eu estava do lado da procuradora do município, na Câmara de Vereadores. A hora que ela viu aquilo, ela disse: Cristiano, me dá licença, estou indo lá para montar um processo. Lógico. Ponto. Tem que ser. Lógico. Tem que combater. Tem que combater. Né? Tem que combater. E é claro, né? E aí você tem os níveis técnicos, né? Quando vem a informação, né? Porque muitas vezes tu recebe um relatório de 200 páginas com letras desse tamanho, com uma porrada de número, e aí, como é que você vai identificar? A questão do fuso horário, por exemplo, como é que tu vai pedir a quebra daquele IP? Né? Como é que tu vai pedir a informação? Então, isso entra muito também a questão do conhecimento técnico com relação ao que você está pedindo para poder então chegar na autoria. Este é o grande questionamento que eu acho que deve ser feito, e o senhor está aqui para responder isso. Para as pessoas que foram vítimas, é fácil, doutor? É demorado? É complicado? Dá mesmo para ir lá e buscar o autor e rastrear? Dá. Claro, tudo depende do contexto. Né? Primeiro passo, você pede a quebra do sigilo com relação aos dados pessoais e aos dados de conexão de um determinado usuário. Então você tem que fazer uma sequência, um passo a passo, inclusive de coleta de prova digital, para poder dar validade àquilo que você está falando. Então tem ferramentas e ferramentas para isso. Não é um simples print hoje que você possa fazer, porque print hoje você manipula, inteligência artificial. Sim, imagina. Conversa do WhatsApp a gente manipula. A gente sabe muito bem que existem ferramentas que você simula uma conversa de inteligência artificial. Eu vi um advogado fazendo isso durante o julgamento para provar para o juiz que dava para fazer. Exatamente. Eu te falei sobre isso, né? Então, você precisa fazer uma coleta de prova, porque você precisa mostrar a materialidade, você precisa justificar o porquê que aquilo que foi publicado ou fere a tua honra, fere a tua imagem, ou fere a imagem da empresa, do teu negócio, né? E você tem que fazer o pedido pela forma correta, pelo meio correto. Mas tudo isso tem pontos técnicos. São importantes. Ter alguém gabaritado e qualificado. Né? Você consegue fazer. Hoje, se o advogado quiser, é bem tranquilo de fazer. Dá para fazer. Hoje você entra com uma cautelar de prova ou numa obrigação de fazer, numa ação indenizatória ou qualquer coisa assim, você pode ir ali de uma forma incidental pedindo as informações. O judiciário vai conceder se atender os requisitos principalmente do Marco Civil da internet. Então, dá para fazer? Dá. É fácil? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do contexto, depende da forma que você atua, depende do tipo de prova que você consegue constituir naquele momento. Então, você consegue, por exemplo, uma liminar para poder conseguir os dados e mandar suspender, só que aí até executar, muitas vezes, né, o advogado não sabe quem citar, se é o WhatsApp. Pô, mas o WhatsApp não tem empresa no Brasil, é na Califórnia. Como é que a gente faz para poder? Chama a Meta. Isso tem uma porção, ou o Facebook, né? Então você bota eles no pau porque eles respondem no Brasil, porque fazem parte do mesmo grupo econômico. Isso tem N jurisprudências que falam com relação a isso. Então você pede a suspensão, você pede, né, você pede os dados de conexão. Aí o cara que não sabe, o cara vai lá, bota o e-mail dele para criar o perfil fake, o telefone dele como o segundo nível de verificação de segurança de senha, né? Então, eu adoro pegar um log que tem o número do IP do Brasil, que não tem uma VPN, um e-mail pessoal, ou um telefone. Telefone mesmo, gente, pelo amor de Deus. Hoje tem uma porrada de sistema, de software aí que você contrata, que você digita lá o telefone e sabe quem é o proprietário. Então isso é muito simples. Né? A própria Anatel tem um serviço dela ali que você coloca o telefone e você sabe qual é o operador, então você já pode pedir uma outra quebra. Às vezes de uma quebra sai mais 3 ou 4. E muitas vezes não precisa nem mais a fundo, porque só com o telefone que veio na primeira quebra você já não precisa nem mais pedir a quebra do provedor. Mas eu recomendo sempre pedir a quebra do provedor, porque você chega na casa do cara. Entendi.
Aí é legal, você vai fazer busca e apreensão mesmo, chega lá com a polícia e arrebenta tudo, chuta tudo, e o pau pega e não alivia, recolhe tudo, bota no saco e leva embora. Entendeu? Então, dependendo da gravidade do crime, né? Então, dependendo do caso de pedofilia, por exemplo. Então, tecnicamente tem como chegar, é fácil para quem sabe. Importante você identificar, porque se você, por exemplo, não bota no fuso horário certo, não pede no fuso horário certo, isso é uma dica, né? No fuso horário certo, você é capaz de cair num usuário diferente, porque às vezes naquele IP você tem várias conexões diferentes naquele mesmo IP, por causa da falta do... Mas isso é uma dica técnica, é uma dica de milhões. Vale alguma coisa. Dica, doutor Carlos. Doutor Mestre. Mas dá para chegar, basta querer ir atrás. Gente, para a gente finalizar, agora eu quero ligar a seta para a esquerda aqui agora, porque virou uma pauta esquerdista. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Precisa regulamentar as redes sociais, a internet, as big techs? Eu não consigo imaginar alguém querendo defender e alegar ditadura, essa coisa toda, querendo o direito de mentir na internet, que é isso hoje que está sendo discutido. Eu tenho, colocando como liberdade de expressão, eu tenho o direito de mentir nas redes sociais e eu quero que isso seja... Nós falamos exatamente... Conversamos hoje sobre isso, né? A questão da liberdade de expressão, né? Para mim, o grande problema hoje da liberdade de expressão é quando você usa ela de forma ampla e generalizada. A minha liberdade de expressão não pode invadir o teu direito, não pode te ofender, por mais que eu possa responder por ela. Então, tu não pode cometer um crime, né? Entendeu? Então, essa justificativa da liberdade de expressão, para mim, ela é muito falha. Você pode se expressar? Pode, desde que você não cometa crime na tua liberdade de expressão, que aí entra na discussão então das redes sociais, né? Então, essa questão da regulamentação da internet tem que ponderar, tem que ser discutido isso ainda, na minha opinião. Você vai regulamentar o quê? O acesso, se tu pode ou não pode? Não, isso é questão de fofocaiada, podemos dizer assim. Entendeu? O que você tem que botar é a responsabilidade do provedor com relação a pedidos feitos em informações sabidamente inverídicas. Agora, eu não posso ser impedido de chegar e dizer que eu não gosto do carro da Chevrolet, que eu acho a Tesla uma porcaria. É a minha liberdade de expressão, mas eu não posso chegar e falar algo contra você, porque é a minha liberdade de expressão, eu posso me expressar. Pode, mas a partir do momento que você apresente a tua cara, né? E o grande problema hoje é que você desenvolve um batalhão de robozinho disparando uma porrada de fake fundamentado na base da liberdade de expressão. Eu posso, então, ter liberdade de denegrir uma empresa, de denegrir uma pessoa, um terceiro, porque eu não gosto de você? Deliberadamente, né? Isso é absurdo. Está tão banalizado que a gente esquece, né, que imputar crime a uma outra pessoa também é um crime. Exato, né? Exato. Isso está tão banalizado que hoje, se na nossa, eu como jornalista, que sou regulamentado, pago o processo, entro com o processo se falar alguma coisa dessa. Inclusive em Joinville, eu tive uma edição toda apreendida, a edição de maior sucesso da Gazeta de Joinville, e ela foi apreendida e eu fui obrigado a tirar de todas as redes sociais e sites e tudo, porque na linha de apoio da capa eu coloquei uma palavra, num texto desse tamanho, eu coloquei uma palavra ali que a pessoa envolvida conseguiu provar para o juiz que eu estava realmente imputando crime a ela, que eu disse: a fulana de tal ligou ameaçando a Beltrana. O ameaçando me pegou, a justiça tira do ar.
Então, para nós, mídia impressa, nós temos que ter essa responsabilidade. E na internet você chama qualquer um de ladrão e tá tudo certo, mano. É a minha liberdade de expressão de falar. É isso aí. E assim, é importante deixar nem A e nem B, nem sim, lado claro, um, nem imagina. lado dois, tem razão. O modus operandi é dos dois lados. Sim. Para quem é técnico, para quem não carrega a bandeira, eu posso ter minha opinião. Posso não concordar contigo, como posso concordar com ele ou vice-versa. Mas espera aí, não é porque eu sou teu amigo que eu vou concordar com o que tu fala. E nem com você. Falta essa neutralidade. Exato. Sabe? Falta essa neutralidade. Então, eu, Carlos, pessoal, não passo a mão na cabeça nem de um e nem do outro, porque eu conheço o modo operandi dos dois. Eu conheço o lado bom e conheço o lado ruim dos dois lados. Então, cuidado. Defender bandeira hoje é, no meu entendimento, na minha simples opinião, um risco. Entendeu? Um risco no sentido de que, pra que eu vou me desentender contigo porque você é vermelhinho? Sim. Você é da esquerda? Você é de direita, eu sou de esquerda. Toma banho. Vamos lavar um carpinho lote. Exatamente, vamos carpinho lote. E quem ganha com isso? Eles lá. E quem ganha quem com gosta disso? Eles lá. Se retroalimentam. Então, assim, gente, vamos fazer conta. Quanto é que se gasta numa campanha? Eu acho que o salário que ganha lá... que eu vou fazer o bem... Gente, vamos fazer conta. Quem é do meio político sabe muito bem como é que funciona. Então, era isso. Então, eu acredito que a liberdade de expressão ela tem que ter um limite. Né? E aí vem um outro problema. Já vamos entrar um pouquinho mais na questão da liberdade de expressão, que no processo eleitoral, o WhatsApp é terra de ninguém. O TSE diz que não é se tratando de WhatsApp, por ser mensagem instantânea, a tal da criptografia ponta a ponta, né? Não é da competência da Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral, o processo dela é muito rápido. Sim. Então, tem que ser. Em uma semana. Tem que ser. Em 45 dias, tudo bem. Você tem o período pré-eleitoral, pré-eleitoral. Eu gosto até de fazer uns testes para ver como é que o Judiciário está entendendo algumas questões técnicas, né? Então, a gente solta alguma coisinha, né? Porque o que pode no período eleitoral não pode no pré. Também pode ou não pode no período pré-eleitoral, é a mesma coisa, né? Então a gente faz alguns testezinhos para esquentar. E o próprio TSE, nas regulamentações dela, tirou fora. Então, gente, não adianta. Você sabe que a informação que está lá é mentirosa. Todo mundo sabe. Está no WhatsApp, você não tem como buscar autoria, por quê? Tem, se for na civil ou na crime. Aí, dependendo do caso, da gravidade, sim. Aí a assessoria jurídica entra. Agora, quando você precisa da velocidade da justiça eleitoral e um dia você ter a liminar, muitas vezes no mesmo dia mandando suspender, você não tem, porque a terra sem lei. Eles não têm coragem. Eu falo mesmo. Como diz, nós vamos ser cancelados mesmo. Eles não têm coragem de regulamentar isso. Por quê? Porque o WhatsApp é um grande meio de divulgação de forma rápida e instantânea de desinformação. Direta, né? E direta, é pau. Aqui, ó, né? Quantos grupos tem agora? Mudou as regras, né? Hoje você tem as comunidades, né? Então, você consegue publicar isso. Então, você tem um robozinho aqui, cara, um simples scriptzinho aqui, ó. Hoje já manda o chat GPT fazendo script para disparar a mensagem, que conecta num negocinho, tem um banco de dados no Excel, vai. Entendeu? Claro, você tem que quebrar as barreiras de segurança da própria ferramenta. Então isso é muito fácil. Eu mesmo já não foi pro mal, foi pro lado bom, mas eu já tive 20 computadores com 12 telas de WhatsApp em cada computador, com chips anônimos e disparando a campanha eleitoral. Mas só a santinha, essas coisas assim, né? Já tive isso também, sabe? E é muito fácil fazer isso, né? E a gente não sabe nem de onde vem. Então, como diz o doutor, é complicado encontrar. Senhores, eu queria agradecer e eu acho que, né, para finalizar, o Robert, eu quero ficar com o teu pensamento do dia, daquele teu vídeo lá, que eu acho que é o que realmente é interessante. Esses perfis de fofoca, os compartilhamentos de fake news, essas coisas assim, só existem porque existe alguém
vendo isso, existe alguém dando visibilidade para isso. Então, vamos ver vídeo de gatinho. Larga esse vídeo. Para de seguir esse povo. Vai ver vídeo de gatinho. Quer se divertir? Vai ver vídeo de gatinho, que é muito melhor, né? Exato. Eu acho que tem muitas maneiras, né? E às vezes o criador desse perfil, eu não conheço, não sei, né? Não sei o objetivo. Eu fui atrás também, não achei, porque é anônimo, né? Pode ser que no começo, às vezes, não foi nem esse objetivo, tal. Mas tem formas, às vezes, de fazer um perfil da cidade. Coisas engraçadas, coisas bacanas, né? Tem tanta coisa boa, tem um conteúdo que pode ser feito, né? Sem que detone a imagem de empresas, de pessoas e tudo mais, né, cara? Eu acho que isso precisa ser revisto, né? É lógico que as pessoas, é difícil a gente conscientizar, vai atingir alguns, mas, né? Eu acho que é mais nessa questão mesmo. Eu acho que precisa de algo mais pesado mesmo. Essas pessoas precisam começar a sentir no bolso. Quando sentir no bolso, aí a pessoa vai deixar de fazer, né? Eu acho que assim, aquele simples vídeo, acho que já gerou algo bem bacana nesse bate-papo, essa conversa aqui com o Dr. Carlos Mestre aí, que entende muito do assunto, que tem um conhecimento gigantesco sobre esse assunto. Então, se atingir aí algumas pessoas, que conscientize algumas pessoas, já valeu muito. E pelos recados que eu recebi aqui já no dia da postagem, já foi assim bem bacana. Então, assim, agradecer o espaço também, né, Cristiane? Parabenizar, né? Porque bater de frente com isso também não é só desgaste, né? Então, parabenizar pela coragem aí, também parabenizar e agradecer. Imagina. Carlos aí por ter vindo aí, deixar o tempo de academia, né? Que o homem é fitness. É um fenômeno. Eu tô assim, inchadinho por causa da retenção de líquido, né? Retenção de líquido é um problema, né, cara? Nossa retenção aí. Mas... Só porque ficou magrelo, tá se achando agora. Mas eu chego lá, eu já perdi 17 agora. Viu? Começou esse ano? É verdade. É uma boa assessoria, uma boa consultoria. É verdade. Mas assim, são situações como essa, o Robert, que a gente tem que fazer a diferença. Às vezes, muitas pessoas pensam como a gente, mas não tem coragem e não tem caminhos para botar isso em pauta. Vamos lembrar do vídeo do Felca. Né? O vídeo do Felca bombou por quê? Porque muita gente se identificou com aquilo, muita gente concordava com aquilo, sabe que é uma situação errada, mas ninguém falava nada. Precisou dar o start, né, para todo mundo, e olha a proporção que isso ganhou. O cara está preso hoje, né? E estão descobrindo que era ligado à PCC, por exemplo. O mesmo cara que estava lá fazendo videozinhos ingênuos de adolescentes, como ele dizia. Entende? Então é importante falar, é importante a gente que tá o dedo na ferida, né? Que tem essa fomos adotados como formadores de opinião, a gente tem que usar essa força também para alertar as pessoas, né? Isso aí. Doutor, o senhor está ferrado, vou lhe usar muito, vou usar e abusá-lo sempre que eu precisar. Só passar o fio. Agora ele já sabe o caminho, ele não conhecia aqui. Já sabe o caminho. Eu tô morando agora há 3 anos aqui em São Gero só, né? E saí de Floripa, cansei da muvuca, aqui era frio interior, família da minha esposa. Foi da gravata lá, até que andar lá da gravata. Rapaz, depois da pandemia, cara, a gente tá uma dificuldade grande de botar um terno, cara. Tanto que eu não tenho mais feito questão de fazer audiência, né? Aí tem as sócias que podem fazer e agir nisso aí, mas quando a gente trabalha nesse meio tecnológico e meio de startup, né, a gente acaba entrando no meio realmente bem diferenciado, né? As pessoas me perguntam por que você trocou Joinville. Tu é maluco? Tu trocou Joinville por São Lugero? Não tem cabimento um negócio desse. Qual é a tese que eu defendo? Eu digo, você me considera um bom profissional? Considero. Tu é baita jornalista, ou melhor jornalista. Aí é que está a questão. Mas Joinville eu era mais um. Tem 1000 bom pra caralho lá. Eu era mais um. Aí quando a gente traz a nossa experiência com essa bagagem, a gente traz para uma cidade pequena, a gente começa a ser um diferencial justamente porque a gente teve essa experiência lá. E aí contribui aqui. Eu acho válido essa mudança. É isso aí. Eu vim buscar um pouco de tranquilidade para criar filho, né? Apesar que eu já tenho um de 24 anos, que já tá, a vida profissional dele já tá
já está encaminhado, não incomoda, mora em Floripa. Dos 2 menores aqui, um pequeno de 6 e uma de 2, né? Então, para criar filho interior é a mesma coisa que tem. Aqui você não tem trânsito, aqui você não tem... aqui você não tem a violência da cidade grande, a preocupação. Aqui você consegue buscar e levar teu filho em poucos minutos, e muitas vezes a pé. Qualidade de vida. Mas tem fofoca. Tem, é pouca, né? Nós vamos buscar no laço. Eu gosto muito de contar essa história. Eu cheguei aqui um mês, 20 dias depois, eu fui cortar meu cabelo. Primeira vez que fui cortar meu cabelo, fui numa cabeleireira aqui. Que inveja. Aí a mulher... Aí a mulher na tesourinha, clec, daí ela, tu não é daqui, né? Eu disse, não, sou de Joinville, cheguei agora há pouco tempo. Ela, sim, tu é solteira, sozinha? Eu disse, sou livre, leve e solto. Ela, não, tu tá namorando com a fulana de tal? Já, né? A mulher disse que não me conhecia, mas sabia que eu já tava pegando. Isso é cidade pequena, cara. Eu brinco assim, né? Eu tenho uma mania até, minha esposa fica muito indignada comigo, porque eu perco a amizade, mas não perco a piada. Tem um problema muito grande, às vezes até a minha liberdade de expressão ultrapassa um pouco o senso, né? A minha mulher sempre fala, porra, não dá confiança pro cara, você pode arrombar, como diz o Manezinho. Então, claro, eu brinco com pessoas que eu sei que eu posso consertar, né? Então, num determinado comércio aqui, quando você começa a frequentar, você... Pô, mas você não é daqui? Não, não sou daqui. Ah, você vai trabalhar em alguma indústria? Sempre assim. Não vim trabalhar não. E muito sério, né? Sim, claro, tem que ser sério, né? Ah, mas o que o senhor faz? Ah, eu sou advogado. Ah, você é advogado. Veio trabalhar de novo? Veio trabalhar na indústria? Não, eu vim aqui só pra... Ah, mas em que área você atua? Então, eu sou criminalista. Eu atuo para facção, e como a gente está ampliando, né, querendo abrir uma filial, eu já vim antes para preparar o terreno. Os alemães ficam tudo assim, né? Assim, não, gente, tô brincando, porra, né? Eu vou lá, pumba, né? Assim, não, eu sou, né? A família da minha esposa, tal, sim, explico, tá, e pronto, né? Aí a gozação já pega. Cristiano, teve outro dia que ele, na academia que a gente vai, tinha mudado a atendente lá na frente, não conhecia, né? Ele chegou lá dizendo que ele era professor de zumba. E a menina acreditou. Acreditou. Foi sensacional aquela, né? Professor de zumba. Sério, né? Pensa num professor sério, né? de zumba. Muito sério. A menina nova lá, tadinha. Eu fico com peso na consciência dessas coisas, sabe? Eu fui me apresentar, a proprietária estava do lado, né? E as duas olhando sério para mim, assim, prazer, Carlos, professor de zumba. Ah, prazer. Que é professor de zumba? A menina estava acreditando, cara. Eu disse, tu acreditou, né? Aí eu falo que eu dou aula de zumba das 4 às 5 da manhã. Se quiser vir, pode vir, mas eu não vou. Então é isso, minha gente. Espero que esse podcast aqui, a gente fez um pouco mais de 1 hora aí, tenha servido para você se conscientizar. Toma cuidado. Primeiro, ao espalhar notícias falsas. Segundo, fazer fofoca. Mesmo que você se depare com alguma coisa que seja verdadeira, mas dá uma segurada, veja quem você vai atingir e como você vai atingir. E se você, nessa dosagem, você perceber que você vai atingir alguém, deixa quieto. Eu acho que esse é o caminho. E se for mentira, aí mesmo, meu amigo, deleta, não faz mais nada, e vai viver tua vida, vai tomar uma brama e vamos ser felizes. Isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo espaço aí, Cristiano. Obrigado pela oportunidade. Valeu. A gente fica aí à disposição aí para qualquer outro debate interessante que nesse, tá bom? Abraço. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.